irmãos, o Senhor colocou no meu coração a palavra que fala de Lázaro não, de Zaqueu. O Senhor, Zaqueu, hoje me convém pousar na tua tenda, está no livro de Lucas 19. Glória a Jesus Cristo Nazareno. Eu vou para a minha Bíblia, que essas Bíblias de profeta aqui não... Glória a Jesus. Conversando com meu filho, violinista, toca desde os 3 aninhos de idade na casa de Deus. Uma vez eu fui tirar ele, o encarregado falou, se você tirar ele daí, eu dou uma surra em você. Eu falei, então deixa ele aí. Então desde os 3 aninhos com o violininho de brinquedo, daqui a pouco passou pro violino oficial, se oficializou, Deus fez uma obra linda, maravilhosa, está lá, ensina música. Tem crianças já, que já está... Isso mesmo, irmãos. Lucas 19, Zaqueu publicano. Tem crianças lá que já tocam na igreja, por conta dele ter ensinado. E aí eu fico pensando, né? Deus sabe onde quer cada um de nós, Deus sabe o tempo de cada um, Deus sabe a obra que ele tem na vida de cada um. Mas eu fico olhando meu filho com aquele dom maravilhoso que ele tem. O moleque que toca bem, tudo que ele pega para tocar, ele toca. Ele tem violoncelo, violino, viola, acordeon, tudo que ele vai pegando lá, o moleque tem uma habilidade especial dada por Deus para ele. Aí eu fico observando, o menino tá lá numa orquestra com 1 milhão de músicos, com 1 milhão de instrutor, com 1 milhão de tanta gente que tem habilidade tão boa. E aí a gente vê essa obra de Deus começando a brotar, começando a manifestar, começando a dar os seus primeiros passos. Aí eu fico imaginando comigo mesmo o quão proveitoso seria o meu filho estar aqui junto com os irmãos, ensinando a música, tocando conosco nesse começo, né? Eu estou dando o meu filho como exemplo, porque isso pode ser você, pode ser teu filho, pode ser teu pai. Às vezes a gente fica preso, amarrado, entranhado num lugar, preso por tantas coisas, e o evangelho precisando ser propagado, as pessoas precisando aprender a música, as pessoas precisando cantar, as pessoas precisando aprender a pregar, orar, e nós presos no lugar, amarrado no lugar, falando, daqui você não sai. Se for para lá, a gente tira a sua liberdade. Se você for para lá, aqui você não toca mais, aqui você não canta mais, aqui você não toma mais santa ceia, e as almas precisando, você que está aí, pode vir aqui, ó, tem o Senhor com braços abertos para você, e pessoas aqui precisando aprender com esse dom que Deus colocou no teu coração, e você amarrado aí, sem poder ensinar ninguém. Vem para cá, sirva a Deus, que Deus não vai te cobrar, Deus vai te abençoar. Glória a Jesus. Vamos ler junto com a Irmandade, junto, guiados pelo Espírito Santo de Deus, o Evangelho de Zaqueu, que está no Evangelho de Lucas, no livro de Zaqueu 19. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um varão chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos, e era rico, e procurava ver quem era Jesus, e não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a uma figueira brava para ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu-o, e disse-lhe, Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar na tua casa. E apresentando-se, desceu e recebeu o gostoso. E vendo todos isso, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um pecador. E, levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor, Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se alguma coisa tenho defraudado alguém, ou restituo quadriplicado. E disse-lhe Jesus, hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Amém. Até aqui, irmãos. Pode se sentar. Glória a Deus. Palavra muito conhecida. Mas aqui nós estamos em um número de irmandade muito bom.
Se eu fizer essa leitura de palavra e exortar e pregar essa palavra, Deus vai me dar uma orientação, uma guia de eu fazer. Se algum outro irmão, outra irmã ler a mesma palavra, Deus vai dar uma outra guia, uma outra direção para esse segundo, ou terceiro, ou quarto fazer a pregação dessa palavra, porque não importa como essa palavra vai ser pregada, não importa como essa palavra vai ser propagada por esse culto, por esses microfones, por essa internet, o que importa é o que o Senhor quer falar com ela, através dela. E nessa narrativa tinha um homem que, segundo a ótica do povo daquela época, não era uma pessoa muito benquista, muito bem vista, porque ele, naquela época, ele era um cobrador de impostos, e essas pessoas dessa época não eram muito bem vistos. Outro dia, uns meses atrás, eu fiquei meditando sobre essa palavra, porque eu tenho uma pessoa que eu conheço que ele é fiscal de açougue. Então, toda hora, todos os dias, a casa dele, ele come picanha todo dia. Acho que eles nem aguentam mais comer carne. E olha que carne tá caro, né? Por quê? Porque ele vai nos açougues, aí ele fala assim, ó, você está ilegal aqui, ilegal ali, eu vou te fazer uma multa. Mas vamos fazer assim, ó, para eu não fazer essa multa para você, você me vê 2 quilos disso, 2 quilos daquilo, 2 quilos daquilo. Então ele sai arrecadando aqui em benefício próprio. Não sei se era a situação de Zaqueu, mas por ele não ser muito bem quisto, coisas boas talvez ele não praticava. Tanto é que quem estava acompanhando Jesus falou, olha lá, vai na casa de um pecador. Mas Jesus Cristo passando naquela época, fazendo obras, milagres, libertando as pessoas de suas cegueiras carnais, de suas cegueiras espirituais, fazendo milagres. Isso ia rodeando, a notícia ia alcançando muitos corações, muitos ouvidos, e alcançou o de Zaqueu também. Glória a Deus. Aí Zaqueu ficou sabendo, Jesus Cristo vai passar. Quero conhecer esse Senhor Jesus aí, vamos ver como que ele é. Pequenininho, deve ser do tamanho do Cosmo, assim, Zaqueu, né, Cosmo? Desse tamanho. Aí, se nosso irmão Cosmo que era maior que Zaqueu, misericórdia. Então Zaqueu falou, quero ver quem que é esse Senhor. Subiu numa figueira, uma figueira brava. Figueira brava significa que é uma figueira cheia de espinho, difícil de subir. Mas subiu na figueira brava. Agora eu vou ver o Senhor Jesus passar. Quero ver quem é esse Jesus. E o Senhor Jesus adentrou pela cidade, foi andando, e a multidão atrás. E o Senhor Jesus andando, e a multidão atrás. E geralmente o Senhor parava aqui, curava alguém, falava do evangelho, falava do reino, e andando, e o povo atrás. Daqui a pouco o Senhor foi andando numa direção de uma árvore, e o Senhor indo andando, e o povo atrás. Aí o Senhor parou, debaixo daquela figueira, olhou para cima, falou, ô Zaqueu, tudo bom, filho? Não me esperava parar aqui agora, né? Só queria me conhecer. E nisso o povo que rodeava Jesus já começou a fazer os seus julgos. Glória a Deus. Eu tenho uma fé no meu coração tão grande. Eu não sei, Eduardo, se eu vou estar nessa igreja daqui a 1 ano. Eu não sei se eu vou estar nessa igreja daqui a 10 anos. Porque eu já falei para o Senhor, Senhor, aonde tu estiver, lá eu estarei. Se o Senhor estiver aqui até o final da minha vida, eu estarei aqui. Se o Senhor se apartar daqui semana que vem, falei isso com a minha futura esposa, Paola. Se o Senhor se apartar de lá semana que vem eu vou embora. Porque eu já não estou mais alicerçado em paredes, em tribunas, em Bíblia, Hoje a minha fé está estritamente no Senhor. Eu tenho uma fé no meu coração tão grande que o Senhor vai fazer tanta obra nesse lugar. O Senhor já me deu isso em sonhos. O Senhor já me deu isso em oração. Às vezes eu estou orando, minha mente começa a vaguear. Eu falei, Senhor, deixa eu voltar. O Senhor, deixa eu te levar. E o Senhor tem me mostrado tanta coisa que você vai fazer no meio desse povo. Com o povo que o Senhor vai trazer aqui. Você está amarradinho aí do mesmo jeito que eu fui amarrado em um lugar. Queria conhecer ali, não pode. É pouco tempo você está aqui também. Glória a Deus. Um dom lindo desse, maravilhoso que Deus te deu, de pregar, de anunciar, de tocar, de cantar esse amarrado aí. Tá bom.
Sentença está caída sobre você de maldição, não de benção, porque eu vou te abençoar. Eu vou te trazer aqui, não é porque aqui é a graça de Deus, não é porque aqui é de Deus, é porque eu tenho obra para fazer no coração do povo, tenho pessoas para arrebanhar para o meu reino. Você vai sair daí logo, logo. Mas enfim, perdoa. Enfim, o Senhor Jesus e o povo já começou. O que o senhor parou debaixo desse aí? Por certo, não conhece quem é. Já chegou chamando pelo nome. Ô Zaqueu. Hoje a misericórdia chegou. Glória a Jesus Cristo. Vem, Zaqueu, desce daí. Acho que se Zaqueu pudesse falar, não deve ter dito por causa da vergonha, porque dá vergonha da gente, né? Às vezes o Senhor coloca nós numa condição, numa situação que dá vergonha até de abrir a boca. Eu já passei tanto por isso. Mas aqui eu devia ter ficado numa vergonha e falar, Senhor, não vou descer não, porque esse povo aí tudo me odeia, sabe que eu sou cobrador de impostos, sabe que eu sou pecador, sabe de toda a minha situação, não vou descer não, desce Zaqueu, eu não estou aqui por eles, eu estou aqui por você, Senhor, eu não quero descer não, porque daqui a pouco vão começar a me condenar aí, ele é um culpador, ele é um pecador, ele é um cobrador de impostos, olha lá, a casa dele deve estar cheia de filé mignon, que nem semelhantemente que eu contei aqui, a geladeira dele deve estar cheia de coisa, o armário dele tudo por corrupção, o povo todo murmurando, e o Senhor, desce, Zaqueu, desce daí, porque hoje eu vou pousar na tua casa. Acho que Zaqueu, Senhor, na minha casa, olha esse povo que te rodeia, um povo santo, né? Povo maravilhoso, povo que dá glória, o povo que prega, o povo que sapateia, o povo que ora, o povo que testemunha, o povo que... Ó, o povo aí não, Zaqueu, hoje o meu compromisso é contigo, vem cá, vem. Aleluia, Jesus. Irmão, se eu fizer uma contabilidade rápida aqui, acho que nós estamos nos 50 aqui. Glória a Deus. O Senhor visitou meu coração agora. Essa obra vai fazer, essa palavra que você está mandando aqui, não por intermédio de mim, mas por intermédio do Espírito Santo de Deus, o Senhor vai operar obras aqui dentro. Mas está tão latente aqui que eu preciso dizer, glória a Jesus. O Senhor está falando assim, semelhantemente, quando o Senhor olhou para o alto da figueira, ô Zaqueu, desce daí porque hoje me convém pousar na tua tenda. O Senhor falou para mim agora, olha naquela câmerazinha ali, pode pregar. Ô Zaqueu, hoje me convém pousar na tua tenda. Glória a Jesus. Irmão Hermelino pregando para mim, freguesia do Ó. Moço, o senhor foi para a igreja, hoje eu não vou falar com ninguém, hoje eu vou falar com esse moço aqui, primeira vez que eu entrei na igreja, acho que é agosto de 99, ontem eu estava na minha cidade de Cabriúva, e o senhor falou, amanhã você vai congregar na freguesia do Ó, porque eu tenho uma obra na terra dos caldeus. Aí houve um encontro, o irmão Hermelino, a primeira vez que eu entrei naquela igreja, pregou, Eduardo, ô moço, você já tentou se matar? O diabo fala contigo face a face. Começou a rasgar minha vida. Rasgou. Comecei a chorar. Mas sabe por que o Senhor te trouxe aqui? Porque o Senhor manda te anunciar. Você vai pregar Jesus Cristo nessa terra. Você vai anunciar o reino de Deus nessa terra. Através de você, por intermédio de ti, o Senhor vai mandar muito demônio embora. Legião de Satanás vai cair em muito lugar. E essa palavra caiu no meu coração, alguns irmãos lá, dito por ministério, me abraçaram, gostaram de mim, então comecei a andar com alguns irmãos por muitos lugares, e atender unção me levava, atender culto me levava, e eu comecei a almejar, porque eu queria que aquela palavra se cumprisse na minha vida, e eu comecei a correr atrás. Corri por 22 anos. Comecei a apanhar tanto. Você não pode fazer isso, você pode acabar com isso daí que você está fazendo, isso daí não é de Deus. Eu falei, mas eu estou só anunciando Jesus Cristo, pode parar. Uma perseguição tremenda, porque eu só queria anunciar Jesus Cristo. Glória a Jesus Cristo. Aí eu desisti, falei, Senhor, esse negócio de anunciar Jesus Cristo, anunciar reino, anunciar Deus, a minha salvação está garantida? Tá, então eu vou lutar pelo reino, tá bom, Senhor? Tá bom, vai, pode ir. Quando eu estava lá sozinho, no meu oceano de tristeza, no meu oceano de angústia, no meu mar de depressão, aí o Senhor falou, agora é o teu tempo. Glória a Jesus.
Eu não quero ser deselegante com ninguém, mas às vezes o irmão pode pensar que eu estou aqui a convite dele, ou alguma irmã porque eu estou aqui a convite dela. Não, eu estou aqui porque o Senhor me colocou aqui. E o Senhor manda dizer assim, ó, pode marcar no teu calendário, vai riscando dia por dia, data por data, data por data. Não tem 60 dias que tu não sai daí, que tu vem aqui. Glória a Deus. Zaqueu, hoje eu vou pousar na tua casa, tá bom? Tá bom, Senhor, então eu vou descer daqui. Desceu, começou a murmuração. Começou. Mas o Senhor não tem compromisso com os murmuradores, irmãs. O compromisso do Senhor não é com aqueles que nos condena. Porque o próprio apóstolo dizia, somos todos pecadores. Eu achava que eu era tão santo. Eu congregava todos os santos dias. O meu trabalho me possibilitava. Todo dia eu estava na igreja. E eu dizia, eu sou santo e você é pecadora. Eu sou santo e você é pecador. Eu tinha isso no meu ser. Sem base nenhuma escriturária, Bíblia. E hoje eu entendo que eu, você, todos nós, somos pecadores. E se estamos aqui, é porque a misericórdia de Deus é muito grande para conosco. A mesma misericórdia que Cristo teve de Lázaro aquele dia, é a mesma misericórdia que nos abraça todo dia. Para nós que estamos aqui, o Senhor diz, conheço tua vida, eu sei porque tu está aqui. Se fosse força tua, tu não estaria aqui. Semana cansativa, fadiga da semana, trabalho pesado, domingo. Fazer o que na igreja, irmão? Domingo de manhã? Vou domingo à tarde. Depois que eu estiver descansado, almoçado, na hora que eu estiver bem, eu vou. Aí chega domingo à noite, vai passar tal coisa, vou ficar aqui, na semana eu vou. Eu acho que está aqui porque está desempregado, porque não tem trabalho, porque está doente. Não. Estamos aqui porque Deus nos trouxe aqui. Estamos aqui porque alguma coisa nos tomou de manhã. Eu vou confessar que hoje de manhã eu fui um desses. Falei, eu vou à noite, hoje não vou à tarde, eu não vou agora não, porque eu tô cansado. Fiquei trabalhando no escritório lá, depois faz outra coisa e trabalho em casa e não sei o que, cansado. Acordei 9h15, vou, não vou. Vou, não vou, tô cansado, vou ficar. Na hora que eu fiquei assim mais 2 minutinhos, falei, é melhor estar um dia na casa do meu pai do que em 1000 em outra parte. Glória a Deus. E hoje Deus manda pregar sem medo de errar. A cada um que entrou aqui. Cada um. Porque se fosse olhar as nossas condições de receber alguma benção de Deus pelo que somos, pelo que fazemos ou pelo que representamos, sairíamos daqui pior do que entramos. Porque somos todos pecadores. Não somos merecedores. Mas a sua predisposição em acordar, se trocar, vou lá ofertar um culto, vou ver o que Deus fala, vou ver se Deus faz alguma promessa. Glória a Jesus. Hoje Deus vai dar uma instrução para mim e para você. Deus agora vai dar uma instrução para mim e para você. Vem aqui. Passou por essa porta, esquece tua enfermidade. Esquece teu desemprego. Esqueça tuas contas atrasadas. Esqueça teu filho drogado. Esqueça teu marido que bebe. Esqueça a sua esposa disso. Esqueça. Esqueça tudo. Passou por essas portas, entra na comunhão do culto. Fala, Senhor, eu estou aqui, um pecador, uma pecadora. Eu reconheço todas as minhas misérias, mas aceito o meu culto, aceita a minha oferta de culto pelo amor do teu nome. Então vem aqui, canta com alegria, ora com alegria, manifesta o que Deus te dá com alegria, esqueça um pouquinho tudo, porque quando nós tocarmos em Deus, irmãs, tocar em Deus por intermédio de uma oferta de culto que sair do teu ser para Deus, falar, Senhor, eu vou esquecer um pouquinho das minhas guerras agora, mas eu vou vir aqui te ofertar um culto, eu vou cantar com toda a minha alma, eu vou cantar com o meu sentimento, vou esquecer um pouquinho, por quê? Porque o Senhor
tem poder de resolver. E o Senhor já me instruiu agora e está instruindo nós, a todo mundo agora. Entrar aqui e oferta um culto a Deus. Oferta o teu melhor a Deus. Se tiver uma porção material que Deus te preparou, a obra precisa. Então oferta a Deus. Se não tiver, oferta o teu louvor a Deus. Oferta, porque nós vamos começar a mexer com o sentimento de Deus. E quem mexe com o sentimento de Deus, não tem diabo que fica na frente. Não tem desemprego que fica na frente. Não tem vício que fica na frente. Não tem filho que fica nas mãos de Satanás. Não tem nada que nos impeça de receber de Deus aquilo que Ele tem para dar para nós. Mas não adianta entrar aqui, Senhor, eu estou desempregada. Senhor, eu estou provado. Senhor, eu estou doente. O Senhor já sabe de tudo isso antes de você entrar por essas portas. Entrou, oferta teu culto, dá glória ao teu Deus, ofereça o teu melhor, que o melhor o Senhor fará por ti. Ó Zaqueu, hoje me convém pousar na tua tenda. Glória a Jesus Cristo Nazareno. Palavra curta e objetiva. Glória a Deus. Cansei, congregava 365 dias no ano não, mas eu congregava 300, eu congregava. Glória a Jesus, para alcançar uma bala de Deus era uma guerra. Meu filho precisava de um estojo, não tinha. O outro precisava de uma bolacha, não tinha, mas estava na casa de Deus. O menino precisava de alguma coisa, um caderno, não tem, mas estava na casa de Deus. O que adianta, irmãos? O que adianta estar na casa de Deus se o nosso sentimento é contrário à vontade de Deus? Então, juntos, vamos ofertar para Deus o melhor que nós podemos ofertar. Pregar bonito, a gente faz um curso ali, prega. Falar bonito, se portar bem, a gente faz cursos e isso aprende. Mas a gente vem com nossa preparação e começa a pregar palavras vazias que não cumpre na vida do povo. Se eu estiver em santidade, se os irmãos estiverem em santidade, se as irmãs estiverem em santidade, não tem demônio que vai barrar o que o Senhor começou nessa terra. Estava congregado com os irmãos aqui no último dia, a palavra vai acabar agora. Estava sentadinho ali e comecei a olhar para essa igreja. Eu tenho os meus particulares que ninguém sabe, eu gosto dos meus particulares. Comecei a olhar a parede branquinha, falei, Senhor, tá bonito esse lugar, né? Olhei o ar-condicionado, falei, Senhor, 4 ar-condicionados, tem igrejinha aí que não tem nenhum. Senhor, telão, que bonito, Senhor. Tá tudo tão bonito. Tá tudo tão maravilhoso, Senhor. Aí o Senhor falou ali, eu estava sentadinho ali onde está esse irmão de vermelho. Estava sentadinho ali, o Senhor falou no meu coração, preparei tudo que eu tinha que preparar. Perdoa os irmãos, mas eu estava sentado ali. E o Senhor falou no meu coração, prepara-te você. Anuncia para essa igreja, para quem atende, para quem tem ministério, para quem tem obrigação, para quem tem cargo, para quem toca, para quem canta, para quem prega, para quem ora, para quem testemunha, para quem oferta culto. O que eu tinha que fazer, eu já comecei a fazer. Agora vocês se preparem, porque a minha obra se multiplicará nesse lugar. Por conta de membros aqui dentro? Não! Por um povo que precisa entrar no reino da minha glória. Se santifique, igreja! Oferta com santidade! Ora com santidade, prega com santidade, busca com santidade, que eu estou nesse lugar, vou operar, vou libertar, tá doente, sai são, tá pobre, sai rico, tá desempregado, sai empregado, mediante o que tá no teu coração. Glória a Jesus. Entre o pecador, sai o pecador dizendo que Deus vai operar na minha vida. Andei 22 anos assim, Senhor, cubra com o teu sangue. Senhor, eu sou santo, ela é suja. Senhor, eu sou bom, ele é ruim. E o desemprego e a miséria na minha casa. Glória a Deus. 1 ano e 7 meses dentro da minha casa, sem entrar numa igreja. O Senhor operou muito mais do que 22 anos dentro daquele lugar. Fui ensinado errado. Me mostraram uma forma errada. Alcancei muita coisa, alcancei, porque o Senhor via o meu coração. Igreja de Cristo.
Glória a Jesus, anuncia Deus para essa igreja. Deus é minha testemunha que eu estava desprendido de todas as coisas. Deus é aquele que conhece meu coração. Presbitério dessa igreja se prepara. Irmandade se prepara. Irmã se prepara. Toda vez que eu entro dentro dessa igreja, eu te olho e o Senhor pulsa meu coração, fala, e tem alguma coisa muito boa. Se prepara. Irmãos, se prepara. Músicos, se preparem. Irmandade, se prepara. Vejo a benção de Deus nas nossas cabeças. Mas eu não vou pregar, sai que amanhã o emprego está na tua vida. Não, sai com santidade. Que Deus achando santidade em ti, o emprego já está com braços abertos te esperando. Tá aqui, ai que dor nas colunas, cirurgia, não sei o que, não sei o que. Entra com santidade, sai com santidade, que a enfermidade já fica naquela porta e tu vai glorificar o meu nome. Foi a palavra que o Senhor colocou no meu coração. Estou feliz porque eu estou começando a ver as promessas de Deus se cumprir na minha vida. Glória a Deus. Para finalizar, irmãos, agora o último versinho. Zaqueu, desce. Pode ser, Zaqueu. Pode deixar que aqui eu me resolvo depois. Pode, se preocupa. Desce. Irmãos, cada um de nós agora nos coloquemos na condição de Zaqueu. Desce daí de onde você está. Desce do teu orgulho, desce da tua vaidade, desce das tuas fraquezas, desce de qualquer grau da tua vida que você se encontra agora. Desce. Desceu. Você já não está mais no alto da sua soberba, você já não está mais no alto da sua arrogância, você já não está mais no alto da tua incredulidade. Diz Deus para mim e para ti agora, hoje eu entro contigo na tua casa. Hoje eu viro uma chavinha na tua vida. Pode marcar no teu calendário, a partir desse dia, sua vida vai mudar. A partir daquele dia, Deus mudou a vida de Zaqueu por intermédio de Cristo. Por intermédio de Cristo, a partir de hoje, Deus vai começar a fazer uma reviravolta na tua vida. Deus vai começar a mudar tudo na tua vida. Mas não se esqueça que tudo é para a honra e glória de Deus. E para alcançarmos de Deus, também precisamos fazer a nossa parte. Esforça-te. Tenha bom ânimo, que eu te ajudarei. O Senhor vai te ajudar nessa peleja. Apenas obedeça à voz de Deus. Aceite Jesus Cristo e a sua doutrina, que tudo na sua vida fluirá bem. Perseguições, guerras e provas virão, mas em tudo você será muito mais do que vencedor e muito mais do que vencedora. Esta é a palavra, Deus seja louvado. Amém.